Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 244 do livro da biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Estamos no capítulo da fundação da primeira casa, né, que Santa Teresa vai fazer para as carmelitas, segundo as regras antigas das carmelitas, né, e as dificuldades que ela estava passando para conseguir isto, né. O seu confessor e o seu próprio provincial tinham perdido a fé na sua missão, mas havia um amigo que nunca a abandonava, depois de ter concluído que ela tinha razão. O prior dominicano, o padre Ibanez, teve a coragem de a visitar abertamente quando ela estava mais isolada e era mais objeto de murmurações, e juntamente com Dona Guiomar escreveu para Roma, provavelmente através de algum prelado de sua ordem, pedindo uma bula papal que autorizasse a fundação do convento. Padre Ibanez é aquele que fez aquele relatório, né, muito detalhado sobre Santa Teresa, né, aqueles 33 pontos que ele enfatizou no relatório dele, né, que nós lemos no nosso encontro anterior. Nesta altura, o demônio aproveitou a ocasião para fazer correr de boca em boca o rumor de que ela afirmava ter, abre aspas, tido uma visão ou revelação sobre o caso, fecha aspas. Era esta uma acusação perigosa nos anos que se seguiram à revivescência da Inquisição. Cheios de medo, seus amigos avisaram-na do perigo que corria. Palavras de Santa Teresa, abre aspas. Achei graça a ideia. Fez-me rir, porque neste ponto nunca temi. Tinha consciência de que, em matéria da fé, ou para não ir contra a menor cerimônia da igreja, ou por qualquer verdade da Sagrada Escritura, estava pronta a morrer 1000 vezes. Respondia, pois, que a esse respeito nada receasse. Em bem mau estado andaria a minha alma, se nela houvesse coisa de tal natureza que me fizesse temer a Inquisição. Imaginasse eu haver necessidade, e seria a primeira a ir buscá-la. Mas se eram imputações falsas, as que me assacavam, o Senhor tomaria minha defesa, fazendo redundar tudo em meu proveito. Fecha aspas. Falou ela ao padre Ibanez dos receios dos seus amigos e perguntou-lhe se alguma coisa havia nas suas visões, êxtases e orações que fosse contrário à Sagrada Escritura. Depois de reconsiderar toda a matéria, ele garantiu-lhe que nada havia a recear da Inquisição. 5 ou 6 meses se passaram, durante os quais Teresa guardava obediente silêncio, jejuava, orava e cumpria seus outros deveres na encarnação. Finalmente, quando as murmurações da cidade amainaram, e todos, exceto Guiomar, pareciam ter esquecido a reforma, ela retomou o assunto junto do padre Álvares e não o encontrou mais animador que dantes. No entanto, não perdeu a esperança. Abre aspas. Estando eu um dia com forte tribulação,
parecendo-me que o confessor não acreditava em mim, disse-me o Senhor que não me afligisse, pois bem depressa aquela pena teria fim. Alegrei-me muito, pensando que ia morrer em breve. E quando me lembrava, sentia muito contentamento. Fecha aspas. Por esse tempo, os superiores jesuítas do padre Dionísio Vasques decidiram afastá-lo do colégio Saint-Gilles e substituí-lo pelo padre Gaspar de Salazar. Teresa não fazia ideia de como seria este novo reitor. A primeira notícia que teve da mudança foi quando o padre Álvares lhe disse que estava a chegar um novo reitor e que a iria visitar, e a quem ela devia narrar toda a sua história, abre aspas, com toda liberdade e clareza. Fecha aspas. Como seria ele? Porventura seria um novo padre Vasques? Ou seria mais conforme aos típicos jesuítas? Os homens abençoados, entre aspas essa expressão, que ela conhecera antes. Quando chegou o dia decisivo, ela entrou no confessionário da Encarnação com ansiedade maior que a habitual. Foi, provavelmente, no princípio de maio de 1561. Mal se ajoelhou, todos os temores a deixaram. Abre aspas para Santa Teresa. Senti interiormente um não sei quê, como não me recordo de ter sentido com ninguém, nem antes nem depois. Não há comparações que o deem a entender, porque foi um gozo espiritual, uma intuição de que aquela alma compreenderia a minha e de que havia afinidade entre ambas. E isto, torno a dizer, não sei de que maneira. Sim, porque se eu já lhe houvesse falado, ou se tivesse informações a seu respeito, não seria muito que sentisse gosto, com a esperança de ser compreendida. Mas nunca havíamos trocado palavra, nem dele ouvira antes falar. Mais tarde vi claramente que o meu espírito não se enganara, pois de seu trato resultou, sob todos os pontos de vista, grande proveito para os meus negócios e para a minha alma. A sua maneira de dirigir é muito adequada às pessoas que o Senhor parece já ter elevado muito alto, porquanto as faz correrem e não irem passo a passo. Procura sempre desapegá-las de tudo e mortificá-las, tendo-lhe o Senhor dado para isso, assim como para muitas outras coisas, extraordinário talento. Começando a tratar com ele, logo compreendi o seu modo de proceder e vi que era uma alma santa, pura, que possuía dom especial do Senhor para discernir espíritos. Fiquei muito consolada. Fecha aspas. Também no Padre Álvares se deu uma mudança imediata. Abre aspas. Nunca mais se me ofereceu ocasião da mesma pena. O novo reitor não ia à mão ao ministro, que era meu confessor. Antes, lhe dizia que me consolasse, sem mais receio. Que não me levasse por caminho tão apertado e deixasse operar o Espírito do Senhor. Fecha aspas. Pouco depois da chegada do novo reitor, Cristo instou com ela para que fundasse o mosteiro. Quando ela o disse ao padre Salazar, ele acreditou. O padre Álvares teve ainda de lutar com um último escrúpulo. Abre aspas. Diz ao teu confessor, disse-lhe Nosso Senhor, que faça a meditação de amanhã sobre este versículo. Quam magnifica sunt opera tua, Domine, nemis profunde facte sunt cogitationes tue. Ela escreveu ao padre Álvares uma nota em conformidade com isso, e na manhã seguinte este fez a meditação sobre o belo Salmo 91.
O padre Álvares estava agora liberto de todas as dúvidas durante tantos meses postas no seu espírito pelo santo cavaleiro, o mestre Daza e o padre Vasquez. Desde agora estava de todo o coração ao lado da reforma. E deu a Teresa liberdade para a desejar e trabalhar por ela. Eu não sei se eu consigo não, mas vamos lá. A Ana pede para traduzir a frase, né? Quão magníficas são suas obras, Senhor. Muitos fatos profundos são cogitações, tuas cogitações. Para quem quer uma melhor tradução, pega no Salmo 91 aí. Não sei o versículo, infelizmente, não fala aqui, né? Quão magníficas são suas obras, tuas obras, Senhor. Muitas são as suas, muitos fatos profundos são cogitações tuas. É por aí. O padre Álvares estava agora liberto. Não, eu já li isso aqui. E deu a Teresa liberdade para desejar e trabalhar por ela, pela reforma, pela casa, né? Havia ainda, no entanto, alguns formidáveis obstáculos. Havia a oposição do provincial dos carmelitas. Havia o antagonismo vigilante de muitas monjas da Encarnação. E, quando por fim chegou de Roma o breve de autorização, para nada serviu, pois não especificava se o novo convento havia de ficar sujeito à ordem do Monte Carmelo ou ao bispo de Ávila. E Dona Guiomar e sua mãe, Dona Aldonza de Guzmán, tiveram de pedir outro. Era claro que em tais circunstâncias elas tinham de trabalhar em grande segredo, sem obedecer a nenhum superior, sem dar pretexto a novo alvoroço entre as monjas. Teresa recorreu a um estratagema. Conseguiu que o seu cunhado, Juan del Valle, que estava a viver com Joana, sua mulher, e com seus filhos Gonzalo e Beatriz, em Alba de Tormes, viesse sozinho a Ávila, comprasse discretamente a casa que Guiomar descobrira e viesse ocupá-la com a família. Ficaram todos instalados na sua nova casa em 10 de agosto de 1561. Teresa podia agora visitá-los com frequência sem levantar suspeitas e dar instruções a alguns operários que, dirigidos por Juan, começaram a adaptar o local a um convento. Como iria ela pagar a estes homens, não o sabia. Mas Sua Majestade disse-lhe que continuasse. Isso bastava. Também São José lhe apareceu, dizendo-lhe que, ainda que ela viesse a estar sem uma blanca, o Senhor proveria o necessário. Joana estava no começo do último mês de esperanças, mas uma senhora castelhana, consciente do heróico exemplo da grande rainha Isabel, que dera à luz 5 filhos entre campanhas militares e a condução da política externa, não era de molde a deixar de fazer o bem por um caso tão natural como o nascimento de uma criança. Pôs-se a trabalhar com ânimo para tornar a modesta casa o mais habitável possível, enquanto o pequeno Gonzalo, que tinha 5 anos, ia correndo e esquadrinhando tudo, inspecionando os novos domínios e observando os operários que faziam reparações e alterações. Na aparência, nada havia de que os estranhos pudessem suspeitar. O Vale era um hidalgo, que, tendo o rendimento de seus bens, embora pequeno, podia viver onde lhe aprovesse,
e parecia bem natural que se estabelecesse em Ávila, onde se criara a esposa, Joana, né, irmã da Santa Teresa. Poucos dias depois de se terem mudado, caiu em cima de Gonzalo parte de uma parede. O pai foi encontrá-lo jazendo inerte, inconsciente, aparentemente morto. Tomou-o nos braços, chamou-o por ele, tentou reanimá-lo, tudo em vão. Levando o corpo do filho, Ovalle correu para a casa de Dona Guiomar de Ulloa, onde Teresa se encontrava nesse dia. Seguiu a mulher chorando. Serenamente, Teresa tomou o menino dos braços do pai e pô-lo sobre os joelhos. Cala-te, disse a irmã, e os outros também. Desceu o véu e inclinou-se sobre a criança até lhe tocar. Então, como diz Ribeira, abre aspas, exteriormente calada, mas interiormente, como Moisés, clamando a Deus para que não desencorajasse aqueles que tinham vindo por amor da obra que ele desejava ser feita. Assim ficou um tempo, até que o pequeno começou a reviver e a estender as mãos para lhe tocar a face, como se brincasse com ela. Fecha aspas. Como se despertasse de um sono vulgar. Entregou Teresa a sua mãe, dizendo: ó, valha-me Deus, que já estava pesarosa pelo meu filho. Aqui o tem, tome-o. O pequeno continuou enfraquecido por alguns minutos, mas depressa se pôs a correr pela casa, pela sala, voltando a cada momento a abraçar a tia. Pessoa amiga de Teresa costumava perguntar-lhe: ó, irmã, como foi aquilo? O pequeno estava morto? Teresa apenas sorria e calava-se, pelo que Ribeira tinha a impressão de que a criança tinha realmente morrido e a oração de Teresa obtivera um milagre. Não se passaram muitos dias sem que Joana desse à luz um segundo rapaz, a quem chamou Giuseppe, do nome do santo já escolhido para patrono da casa. Foram padrinhos de batismo o Santo Cavaleiro e Dona Guiomar. Esta criança era muito querida de sua tia. Tomá-la-ia ela nos braços e diria, abre aspas, praz a Deus, menino, que, se tu não vieres a ser bom, Deus te leve assim, Angelito, antes que o ofendas. Fecha aspas. Esta oração depressa foi ouvida. Estava Giuseppe nesse mundo havia só 3 semanas, quando uma doença fatal o atacou. Um dia, no princípio de outubro, Teresa pegou nele, olhou-o com ar grave. Naquele momento, a mãe do bebê viu a face dele tornar-se resplandecente e bela como a de um anjo. Após alguns minutos, a monja deitou docemente o corpinho no leito e encaminhou-se para a porta. Abre aspas, não é preciso ir embora, fecha aspas, disse Joana, pois bem vejo que o menino morreu. Teresa voltou para trás com a face ainda resplandecente e respondeu, abre aspas, coisa é para rezar a Deus ver o que os anjos trazem à alma quando morre um destes angelitos. Fecha aspas. Com tudo isso, a transformação da casa ia se fazendo lentamente. Não era coisa fácil transformar num convento um edifício tão pequeno e mal dividido. Não havia sala para refeitório, nem para dormitório, nem para capela. Uma pequena construção contígua poderia servir de capela, mas onde ir buscar o dinheiro para isso? As últimas receitas de Guiomar acabavam de ser gastas para pagar os trabalhadores. Era um encargo verdadeiramente grande, a reconstrução de uma sólida parede de pedra e cimento. Em grande ansiedade, Teresa voltou à oração.
depois da comunhão, ouviu Cristo dizer, abre aspas, já lhe tenho dito que entres como puderes. Ó, cobiça do gênero humano, que até a terra pensas que te há de faltar. Quantas vezes dormi eu ao relento por não ter onde buscar abrigo? Fecha aspas. Isso, palavras de Nosso Senhor a ela, né? Teresa continuou, portanto, para a frente. Contudo, momentos havia em que não podia deixar de dizer, abre aspas, meu Deus, como podeis vós ordenar-me coisas que parecem impossíveis? Se ao menos eu fosse livre, embora sendo mulher, mas presa por todos os lados, sem dinheiro ou algum meio para conseguir, sem um breve, sem nada, que posso eu fazer, Senhor? Fecha aspas. Uma noite, a família de Ovalle ouviu um grande ruído e verificou que a sólida parede, tão laboriosamente levantada, com os últimos maravedes do capital de Dona Guiomar, tinha caído. E as suas pedras estavam dispersas, como por efeito de um invisível bombardeamento. Quando Teresa chegou àquele lugar, encontrou Juan censurando asperamente os trabalhadores por terem construído de maneira tão descuidada. Chamou a irmã, disse-lhe, abre aspas, diga ao meu irmão que não se zangue com esses trabalhadores, porque não foi culpa deles, pois muitos demônios se juntaram para derrubar. Ele que se acalme, e eles que construam outra. Fecha aspas. E acrescentou, abre aspas, que força emprega o demônio para impedir essa obra? Certamente porque dela não lhe há de vir nada de bom. Fecha aspas. Os operários exigiram mais dinheiro antes de continuar, e nem Teresa, nem os seus amigos tinham nenhum. As boas terras de Guiomar estavam todas em nome dos filhos, e não se podiam vender. Quase todo o seu dinheiro se tinha gasto num dos conventos do Frei Pedro de Alcântara. O restante gastara-se na parede da Soror Teresa. Então, Dona Guiomar também ajudava São Pedro de Alcântara, né? A Dona Guiomar deve ter um lugarzinho muito confortável no céu, né? Porque ela estava ajudando simplesmente São Pedro de Alcântara e Santa Teresa, né? Quando ela soube do desastre, decidiu abandonar o projeto. De que servia aquilo? Se Deus quisesse que a obra fosse para frente, nunca uma parede tão boa, tão bem construída, teria caído. Serenamente, Teresa respondeu, se caiu, levanta-se. Por fim, Guiomar concordou, embora sem grande esperança, em mandar pedir a Toro, a sua mãe, Dona Aldonza de Guzmán, 30 ducados. Ficaram os amigos esperando ansiosamente o regresso do mensageiro. Ao cabo de 2 ou 3 dias, Guiomar estava quase desanimada, mas Teresa disse-lhe, abre aspas, alegre-se, irmã, que os 30 ducados estão garantidos. Já lhe estão a ser contados no átrio. Fecha aspas. Passados 2 ou 3 dias, chegou o homem com os 30 ducados. Receberam-os na hora em que Teresa falara e no lugar que referira. Algumas das mais notáveis visões e arrombamentos de Teresa deram-se entre o meio do verão e o Natal de 1561. No dia de Santa Clara, depois da comunhão, viu ela a santa em grande esplendor e ouviu-a dizer, abre aspas, anima-te, prossegue na obra que começaste, e eu te ajudarei. Fecha aspas. Na festa da Assunção, estando a ouvir a missa na igreja dominicana de Santo Tomás, e pensando nos pecados que aí confessara na sua juventude, abre aspas, e várias coisas de minha ruim vida, foi tomada de um tal arrombamento que era incapaz de entender as palavras que se iam dizendo ou cantando
e até de ver a elevação. Fecha aspas. Subitamente começou a perceber-se de que estava sendo recoberta de uma veste de extraordinária alvura e esplendor. A princípio, não conseguiu ver quem lhe vestia. Abre aspas para Santa Teresa. Depois vi Nossa Senhora ao meu lado direito e meu pai São José ao esquerdo, que me adornavam com aquelas vestes. Tive a intuição de que me faziam compreender que estava limpa dos meus pecados. Depois, assim vestida, com grandíssima delícia e glória, logo me pareceu que a Senhora me tomava nas mãos, as mãos nas suas. Disse-me que eu lhe causava muito contentamento com a minha devoção ao glorioso São José. Estivesse certa de que o mosteiro se faria conforme os meus desejos. Nele, muito bem servidos, seria o Senhor, ela e São José. Não receasse que nesse ponto houvesse relaxação, embora se fundasse sob uma jurisdição que não era do meu gosto, pois ela e seu esposo nos guardariam e já seu filho nos havia prometido andar conosco. Para sinal da verdade de suas promessas, dava-me aquela joia. Pareceu-me então que me punha no pescoço um colar de ouro formosíssimo, do qual pendia uma cruz de subido valor. Esse ouro e essas pedras preciosas são tão diferentes das de cá que não se pode estabelecer comparação. É sua formosura muito superior ao que na terra podemos imaginar. Não é capaz o entendimento de perceber de que matéria é a veste, nem pode a imaginação reproduzir a alvura que apraz ao Senhor representar-nos. Todas as coisas aqui de baixo se nos afiguram, por assim dizer, mero rascunho e carvão. Era grandíssima a formosura que vi em Nossa Senhora, conquanto não tenha podido observar nenhum dos seus traços em particular, senão em conjunto a beleza do rosto. Estava vestida de branco, cercada de esplendor imenso, mas suave, que não deslumbra. Não vi tão claramente o glorioso São José, embora percebesse bem que estava ali, como nas visões de que falei, nas quais não se veem imagens. Parecia-me Nossa Senhora muito jovem. Depois de estarem assim comigo por algum tempo, e eu com grandíssimo gozo e glória, como jamais talvez havia tido, nem quisera ver findar, pareceu-me vê-los subir ao céu, rodeados de inumeráveis anjos. Fecha aspas aqui para Santa Teresa. Longo tempo ficou Teresa incapaz de falar e de se mover, numa soledade indescritivelmente serena e exaltada. Numa outra visão, no outono seguinte, viu São Pedro de Alcântara, que estava a muitas milhas dali, e conversou com ele. Pelo fim de 1561, quando os 30 ducados estavam já gastos e parecia não haver maneira nenhuma de conseguir algum dinheiro mais com que prosseguir a obra, chegaram do Peru 2 mercadores com uma carta do irmão de Teresa, Lorenzo, que lhe mandava uma linda medalha de ouro e uma considerável soma de dinheiro para ser distribuída pelos parentes. A oferta de Dom Lorenzo não chegou nada cedo para a reforma. Tinha-se começado a saber dos estranhos acontecimentos da casa habitada por Juan del Valle e sua mulher, e já havia uma sutil suspeita da verdade. Depressa, o nome da irmã Teresa voltou a andar nas bocas do mundo.
Um dia que fora com a irmã Iovale ouvir missa na igreja de São Tomás, teve ela a invulgar experiência de ser atacada do púlpito como se fosse algum pecador público resolvido a corromper os cristãos e a destruir a igreja. Como diz Ribeira, o pregador fez tudo menos dizer o nome dela e indicá-la com o dedo. Dona Joana estava extremamente aflita e quis sair, mas Teresa apenas sorria e parecia encantada com os epítetos que ressoavam pela linda igreja. O caso deixou de lhe dar vontade de rir quando começou a considerar a probabilidade de que, ao chegarem essas notícias aos ouvidos do seu provincial, Frei Ángel de Salazar, ele pusesse rápido fim a toda a obra. Não teve muito que esperar. Na véspera do Natal, recebeu dele uma carta ordenando-lhe que saísse imediatamente com uma companheira para Toledo, onde ficaria em casa de uma senhora rica e nobre, Dona Luísa de Lacerda. Esta alta personagem, irmã do Duque de Mondinacelli, tinha ficado tão deprimida com a morte do marido que receava enlouquecer. Tendo ouvido falar de alguns dos êxtases de Dona Teresa e do poder das suas orações, insistira com Frei Ángel para que mandasse vir a Beata estar com ela algum tempo para a confortar. A princípio, o provincial recusou, mas dessa vez deu autorização, parecendo-lhe bom matar 2 coelhos de uma cajadada. Toledo, e no rigor do inverno, 20 léguas por más estradas, sob ventos gelados, para satisfazer o capricho de uma aristocrata. Ela não podia suportar a ideia de semelhante viagem. Voltou-se para Deus e rezou com tanto fervor que durante todo o tempo de matinas esteve em êxtase. Disse-me o Senhor que não deixasse de ir e não desse ouvidos a objeções, porque poucos me aconselhariam sem temeridade. Trabalhos teria, mas resultaria muita glória para Deus. Quanto à fundação do mosteiro, convinha ausentar-me até vir o breve. Acrescentou ter o demônio armado grande trama para quando o provincial voltasse, mas eu nada temesse, porque ele me ajudaria. Fecha aspas. Contou ela tudo isso ao seu amigo, o reitor dos jesuítas, e ele aconselhou-a a obedecer imediatamente ao superior. Outros, como ela tinha sido avisada no êxtase, insistiram em que ela devia fazer tudo para, se possível, deixar de ir, que a obra se arruinaria, que aquele era novo ardil do demônio, e assim por diante. Não refere Teresa quem eles eram. Se calhar eram aqueles que mais tinham feito por opor-se aos seus planos. Fizeram-se às pressas os preparativos, e dentro de poucos dias, no começo de janeiro, deixou a encarnação com outra freira, cujo nome se ignora, provavelmente a sua velha amiga Joana Soares. Das dificuldades meramente físicas da viagem, não nos deixou notícias, mas deviam ter sido tremendas. A neve que se amontoava no caminho, o uivo dos ventos, temperaturas abaixo de zero, a miséria e o perigo das estradas por onde os carros toscos iam seguindo aos solavancos e aos guinchos. Era o que tinha provavelmente a esperar quem tivesse a desgraça de ter negócios que lhe exigissem partir nessa época do ano pela ponte do Adarra para um vasto deserto. Então, aqui termina o capítulo que ainda não terminou, né, mas das dificuldades de Santa Teresa, da fundação do seu primeiro convento das Carmelitas Reformadas, né? Então nós vimos aqui na leitura muita coisa
interessante sobre as tentativas, né? Primeiro, a chegada do novo provincial dos jesuítas, né? A boa acolhida que ele deu a Santa Teresa, né? E o ardil, né? Que Santa Teresa usou, né? Para construir o primeiro convento sem chamar atenção, né? Ardil esse que foi descoberto já no final, né? O ardil foi chamar o irmão e irmã para comprar uma casa em Ávila, mudar para lá e fazer uma reforma. Bom, isso era normal, né? E essa reforma estava sendo feita visando o convento. Ela ia lá sempre visitar o irmão e a irmã e os seus sobrinhos, né? Então não tinha nada de suspeito, né? E aí várias dificuldades, a parede caindo, enfim, e todas as revelações que ela então descreve de Nosso Senhor a ela. E uma belíssima descrição, né? De uma espécie de bênção especial, né? Que ela recebeu de Nossa Senhora e São José, né? Essa descrição é fascinante, né? Nossa Senhora e São José vestindo nela um hábito, né? Umas vestes, né? Dando a ela um colar de ouro e pedra preciosa, né? Que ela compara com o ouro e a pedra preciosa do mundo que a gente vê, né? E diz que é incomparável, né? Me lembrou também um sonho de São João Bosco, que ele encontra São Domingos Sábio, né? E ele então está num lugar, num jardim belíssimo, com plantas maravilhosas, que ele nunca tinha visto, né? Com uma música que ele não conseguia identificar, mas era uma música extraordinariamente bela. E ele, então, conversando com São Domingos Sábio, ele afirma: bom, então isso aqui é o céu. Eu falei: não, o céu é muito diferente disso, isso aqui não tem nada a ver com o céu ainda, né? Eu falei: mas como pode ser uma coisa tão bonita, né? Então aqui esse ouro, essa pedra preciosa, né? É de uma natureza diferente, né? Que a gente não pode nem imaginar qual seja, né? Mas, enfim, é muito belo, né? A gente vê como Nossa Senhora, no fundo, o que é importante para nós, meros mortais, né? É como Nossa Senhora demonstrou a Santa Teresa um contentamento muito grande pela devoção dela, Santa Teresa, ao grande São José, ao glorioso São José. Então, Nossa Senhora fica contente por sermos devotos do seu casto marido, né? São José. Né? Então, para nós, isso aí é uma indicação muito boa, né? Embora a devoção a São José não seja obrigatória, né? A única devoção obrigatória para a gente ir para o céu é a devoção a Nossa Senhora, mas essa indicação que Nossa Senhora dá a Santa Teresa, nessa visão, que é parte de uma descrição belíssima, né? Mas essa dica que Nossa Senhora dá é de fato para nós miseráveis pecadores, é muito importante, né? É muito importante para nós, quer dizer, sermos devotos de São José, ou melhor, a devoção a São José é uma devoção mariana, né? No fundo é isso. Então, eu queria ouvir as observações de vocês, se existirem. Nós estamos para começar um parágrafo, um capítulo, né?
Exílio no Palácio de Toledo, na página 257. Professor, aquela frase é o versículo 6 do Salmo 91. E como não podia deixar de ser, tem tudo a ver, né? Está escrito assim: quão magníficas são, Senhor, as tuas obras, quão insondável é a profundidade dos teus desígnios. Exatamente. É o versículo que ele mandou o padre meditar, né? Antes de falar com Santa Teresa. Isso. É belíssimo mesmo. Professor. Diga, Cristina. Eu ia falar... Seja bem-vinda. Seja bem-vinda de volta. De volta. Obrigada, professor. Eu ia falar exatamente desse versículo que a Ana Paula citou, mas o aspecto que me chama a atenção é como Nosso Senhor nos põe a lutar, né? Porque ele fala, né? Diz ao teu confessor, disse-lhe Nosso Senhor, que faça a meditação de amanhã sobre este versículo. Ele podia simplesmente inspirar resolver tudo, não é, professor? Rápido. Mas ele põe Santa Teresa para lutar, ele põe o confessor a meditar. É preciso que cada um de nós, grão a grão, né, que a gente vá se educando ou adquirindo, né, como propriedade aquilo que ele quer que a gente faça. Eu fico lembrando de uma homilia do padre Paulo Ricardo, que ele conta... Bom, de manhã a memória aqui é uma maravilha, né? Ela não existe. Mas há uma história bíblica de um pecador miserável que luta, e depois ele reclama com o Nosso Senhor, que ele ficou olhando, e o Nosso Senhor fala: eu queria te ver lutar. Porque a luta é o nosso aprendizado, né, professor? É o que a gente adquire a vontade de Deus como, isso sim, uma propriedade, digamos, a que devemos ter, né, que é saber a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Outra coisa que eu fico muito satisfeita de ouvir Santa Teresa ganhando joias preciosas, porque nesses tempos de igreja em saída e dos pobres, tudo que se faz de belo na igreja, dentro da igreja, para adoração de Nosso Senhor, um pouco, eu acho que, retribuição, que as pobres mãos humanas, né, tentam fazer uma bela música, um belo adorno. Isso que a gente viu quando a igreja floresceu, as pessoas oferecendo assim piamente, né, os artistas, os primeiros que receberam inspiração para construir as catedrais, fizeram para Deus, né, adorá-lo. E para Deus tudo o mais luxuoso possível, né? O mais luxuoso. Então esse livro, professor, é maravilhoso. Como sempre, o senhor faz escolhas espetaculares. Muito obrigado. Esse livro é bom mesmo, né? Mas a Maria Cristina está falando que Santa Catarina, não foi isso que ela... Não foi isso, não foi com ela que... Não foi com ela não que Jesus disse isso. Disse o quê, Maria? Essa parte que a Cristina falou, que Jesus não interviu porque ele queria ver lutar, eu me lembro, eu não sei se eu tô confundindo as Santas Catarinas, mas que isso aconteceu com ela, que ela teve uma tentação muito forte, e aí ela sofreu muito com isso, e quando terminou, Nosso Senhor apareceu para ela
E ela perguntou, Senhor, mas você não viu, né, tudo aqui que eu estava sofrendo com essa tentação e tudo mais, por que o Senhor não fez nada? Eu estava chamando, onde você estava? Você me abandonou, alguma coisa assim. O Senhor não estava aqui. E aí ele fala, não, eu estava, mas eu estava feliz de te ver lutar, eu queria te ver lutar, uma coisa assim. Santa Catarina é antiga, né, que você está falando, não é de Sena não, né? Não, eu achava que era de Sena. Ah, de Sena? Tá. É provável. Ele disse isso para muitos santos e santas, né? E veja que coisa incrível, né? Nós estamos vendo essa história no foco em Santa Teresa, obviamente, né? Mas veja que Deus, ele estava vendo todo o ambiente ali de Santa Teresa, ele estava querendo que com Santa Teresa o maior número de almas possíveis fossem salvas, né? Então ele estava vendo Santa Teresa, ele estava vendo Dona Guiomar, não é? Ele estava vendo todo o ambiente e as freiras da encarnação, e as freiras fofoqueiras da encarnação. Jesus queria também a salvação das almas delas, né? E os fofoqueiros de Ávila, Jesus também queria a salvação dos fofoqueiros de Ávila, né? E esse padre que destratou Santa Teresa do púlpito, como se ela fosse uma pecadora pública, ele também queria a salvação da alma desse padre. Então, toda a administração de Deus das causas segundas é sempre feita pelo bem das almas. Ele faz tudo para salvar essas almas, né? Então, imagina que muitas... Olha, se a gente imaginar esse ambiente, a gente vai imaginar o ambiente dos dominicanos, que tiveram uma participação muito grande na história de Santa Teresa. Nós podemos imaginar os jesuítas, também que tiveram, mas esses jesuítas, talvez, quem sabe, ciumentos dos dominicanos, os dominicanos ciumentos dos jesuítas, toda essa miríade de inter-relações de almas aí, Nosso Senhor, com essa alma escolhida, ele queria salvar todo mundo, né? Jesus, Deus é ciumento, o Senhor é ciumento, né? Ele tem ciúme das almas, ele quer salvar todas para ele, né? Tá certo? Então, a história de Santa Teresa tem... Bom, a gente deve imaginar a história de Santa Teresa na perspectiva de Deus, de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, né? Estamos querendo salvar muitas almas. Então, os caminhos pelos quais ela foi direcionada pelos confessores em causa segunda, por Nossa Senhora em causa primeira, por Nossa Senhora, São José em causa primeira, tem muito a ver, me parece, eu acho, minha opinião, com a salvação do maior número de almas possível ali naquela situação, né? Porque ele sabia que Santa Teresa era uma alma escolhida especialíssima, né? Então ele tinha que fazer usar essa alma, né, para isso. Mas não só para isso, porque a igreja estava numa confusão miserável, então Deus também tinha essa perspectiva da crise da igreja, do Lutero, do Concílio de Trento, que estava mais ou menos transcorrendo, né? Então, imagina Santa Teresa conversando com São Pedro de Alcântara, mantendo um colóquio com ele, em duas cidades longe uma da outra, e eles conversando. Mas isso só pode ocorrer por permissão de Deus, e certamente para o bem das almas, né? Para o bem das almas. E tomara que muitas fofoqueiras e fofoqueiros, né, de Ávila tenham sido salvos, né? Professor, ouvindo o que a Cristina disse, né, sobre as dificuldades que Deus quer que nós lutemos,
eu pensei que tem um livro que foi escrito por um autor polonês, o máximo que eu consigo pronunciar assim, Jan Dobrzyński. O livro se chama A Sombra do Pai, que é um termo que, inclusive naquele livro Ao Pé da Cruz, foi usado para se referir a São José. O livro é sobre São José, né? Então, conta a história ali de São José, do convívio dele, como que ele conheceu Nossa Senhora, os primeiros anos de Nosso Senhor. Esse é um daqueles livros que você já me mostrou, de São José? Que eu levei para o senhor lá na associação. Esse livro, esse autor polonês o escreveu em 1977. O cardeal primaz da Polônia o elogiou e agradeceu, inclusive, porque realmente ele nos dá uma visão. Para mim, ele tirou toda uma ideia meio que romântica que eu tinha, infantil, de que todos os caminhos foram aplainados por Deus para Nosso Senhor nascesse, para São José e Nossa Senhora. E não foi nada assim. Então, assim, as dificuldades que eles passaram, por exemplo... Você sabe que tem filme, né? Com esse nome? É provavelmente baseado nele. Ah, é? É. Não sabia, não. Tem. De 2018. Uhum. Porque o livro foi publicado em 2017, pelo Cultor de Livros também. Esse livro foi escrito mais ou menos como da mesma forma que o próprio Walsh escreveu sobre São Pedro, né? Então, assim, a todas as dificuldades, a fome que eles passaram para chegar de Nazaré até Belém, depois na fuga para o Egito, as dúvidas que muitas vezes assolaram São José. O livro é muito bonito mesmo, e realmente se até Nossa Senhora, que era a mãe, e essa foi uma vez uma indagação que São José fez a Nossa Senhora, né? Por que ele quer te ver passar tanta dificuldade, né? Então eu perdi as ilusões de toda uma facilidade que Deus livraria aquele casal de toda luta, todos os perigos, de uma maneira que eles, sem a luta deles, sem a participação deles, que eu quero dizer, eles tiveram que se esforçar. Mais do que todo mundo, ué. Exatamente. Família. Então, assim, porque a gente vê, né, aquela coisa, né, que a gente vê muito no Natal ali, né, na minha cabeça ficou aquela imagem de criança mesmo, de que São José colocou Nossa Senhora sobre um burrinho e eles chegaram até Belém e mesmo não tendo sido aceitos em nenhuma hospedaria, tudo foi acontecendo de uma maneira suave, não foi bem assim. Não foi nada assim. Então, eu acho esse livro formidável. Eu o estou lendo pela segunda vez, lentamente, e eu acho que não vou ficar só nessa segunda mas vez. quem sabe, eu vou comprar ele aqui, mas quem sabe nós não leremos. Veja se o senhor vai gostar dele. Porque realmente eu achei muito bonito. Juliana, deixa eu só colocar aqui o link. O link aqui para o livro. O link do livro tá aí, A Sombra do Pai. Eu vou
Eu vou ver aqui e quem sabe a gente não lê. Como aqui numa ocasião aqui da leitura. Quem sabe a Ana Paula não vai assumir essa coisa, porque ela já está lendo segunda vez, imagina esse tanto de comentário que ela não vai ter no livro. José o Silencioso, vocês conhecem? Fala também da vida dele, tão maravilhoso. José o Silencioso, eu vi ele aqui, procurando a sombra do pai. Eu acho que eu vi ele aqui. A Ana Paula tem 2 livros sobre São José, né, Ana Paula? Não sei qual que é o outro. Você me mostrou 2 livros. Sim, o outro fala um pouco mais, não é muita história dele, o outro é mais uma teologia a respeito de São José. Não é uma biografia. Eu tenho que procurar um aqui. Eu lembro que você me mostrou. São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, é de um cardeal aqui, OSM. Tem o José o Silencioso. Esse José o Silencioso é um livro menorzinho, né? Tá certo. Também tem. Tá aqui. Deixa eu só divulgar aqui para vocês. Que a partir aquelas coisas que a gente às vezes não para meditar, né? Que quando a gente estava lendo Ao Pé da Cruz, eu comecei a pensar que tipo de, assim, com mais seriedade, que tipo de homem seria São José? Porque é um homem que conviveu, que foi guardião de Deus. Enquanto viveu aqui na Terra. Foi o representante. Quando era uma criança, né? Ele foi o representante de Deus Pai, né? Isso. Foi perguntado a ele se ele aceitava ser a sombra do Pai. O homem que conviveu com uma mulher que não tinha a marca do pecado original, mas ele sim tinha essa marca. Ele tinha. Então, que tipo de homem era esse homem? Que tipo de pessoa ele era? Né? Então, aí eu fiquei procurando nos livros e encontrei esse. Esse é o modo de biografia mesmo. Nós vamos dar atenção. Muito obrigado por você ter chamado de novo a minha atenção para ele. O padre Garrigou Lagrange tem um texto sobre São José que ele faz uma meditação sobre aquela afirmação de Nosso Senhor sobre São João Batista. Ele teria sido o maior dos homens nascidos de mulher, né? E ele respeitosamente discorda de Nosso Senhor e faz uma grande meditação sobre São José. Ele acha que São José é maior que São João Batista, né? Digamos, a missão foi maior, a glória é maior, enfim. Eu, infelizmente, não lembro mais onde eu li esse texto, se foi na Revista Permanência, se foi em alguma outra obra dele específica, do Garrigou Lagrange, não lembro. Mas, enfim, agora por Santa Teresa, nós ficamos sabendo, né, que Nossa Senhora lá no céu fica contentíssima com a devoção a São José, né? A devoção a São José. Então, essa informação, acho que para nós é muito importante, né? Enfim, de grande valor, né? Espiritual, né? Não nos esqueçamos, né, disso. Mais alguma observação, gente? Então, amanhã, se Deus quiser, voltaremos à página 257 aqui da biografia de Santa Teresa.
Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, as observações. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.